Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e hoje eu vou fazer uma comparação que eu já venho fazendo há algum tempo entre a Home e a WEG, duas empresas que fabricam máquina. Claro que elas não só fabricam o mesmo tipo de máquina, duas do mesmo setor, e sequer dá para comparar o tamanho da gigantesca WEG com a pequenininha Home, é uma small cap, quase uma micro cap, mas as duas são muito eficientes, muito boas, e você vai surpreender em saber que uma delas acaba sendo mais barata que a outra, enquanto a outra é mais eficiente, tem melhores números, e você duvido que vai adivinhar qual é qual, porque a gente sabe que WEG é uma das melhores empresas da Bolsa, uma empresa fenomenal, mas que muitas vezes está cara, e muita gente acha que está cara. Eu vou mostrar que será que está caro, será que vale a pena, ou é melhor tentar a sorte numa empresa menor, como a Home. Você vai saber daqui a pouquinho, e se você gostar do conteúdo, considere lá no final se inscrever nesse canal e marcar o sininho, porque aqui é conteúdo de qualidade todo santo dia para vocês. A gente tem aqui também o nosso grupo de WhatsApp, a comunidade do Mordomo, para você pedir os seus vídeos, pedir o que você gostaria que a gente fizesse, conversar com outras pessoas que querem investir e também, aí sim, lá no Bolsa Gold, nosso site, nosso aplicativo, onde você tem relatórios, sala de alertas e tem um monte de coisa legal. Conheça também o Bolsa Gold. Por onde que eu vou analisar? Hoje eu vou começar a mostrar um pouquinho aqui ó, do BI. Né? A gente já vem falando um pouquinho do nosso BI. Se você não assistiu, eu vou deixar o card aqui com alguns vídeos que eu falo sobre ROI, sobre margem, sobre ROIC, sobre EBITDA, falo sobre dívida, falo sobre um monte de coisa, principalmente sobre poder de lucro, EBITDA, as métricas de preço também. E tudo isso a gente vai olhar aqui para comparar a Home com a VEG. Depois eu vou fazer outras comparações, não perca, amanhã, provavelmente, a gente vai falar sobre as empresas de materiais básicos, ó, que já soltaram o balanço, tem agora 19 empresas soltaram o balanço do terceiro trimestre, outras tantas ainda estão lá no segundo trimestre apenas, falta muita coisa para sair, começou agora a primeira semana, né? E como todo brasileiro, a maioria deixa para o finalzinho, né? Mas olha só, se eu colocar aqui bens industriais, a gente vai ter aqui já duas empresas, a Home e a WEG. E aí, novamente, mesmo que elas não façam o mesmo tipo de coisa, elas são empresas que para mim são muito comparáveis para você poder escolher qual delas é melhor nesse setor. E quando eu olho para isso, a primeira coisa que eu vou olhar são os resultados que já lançaram. Quando eu olho para os resultados que já lançaram, vocês vão ver o seguinte: isso aqui é o lucro anualizado da VEG, ó, um ano inteiro, últimos 12 meses, 5 bilhões contra 200 milhões da Home. Já vê que não é muito comparável, porque são 25 vezes mais, pelo menos. Se eu botar na receita, mesma receita vai ser ali pelo menos ó, umas 30 vezes, quase 30 vezes mais, 25 vezes mais. Então vocês vejam que é uma empresa, é um gigante, um Golias contra um Davi. E aí mas a gente pode ver que mesmo assim, elas são empresas boas, a gente vai ver aqui, ó. Quando a gente olha para o anualizado, a VEG subiu 23%, enquanto a Home caiu 7%. Quando a gente olha para o trimestre passado, aí a Home subiu 36%, enquanto a VEG caiu 4%. E quando a gente olha lá para o último período do ano passado, aí a VEG subiu 17% e a Home caiu 31%. Vamos dar uma olhada nisso aqui no detalhe para vocês entenderem um pouco melhor. Olhando aqui o terceiro trimestre, ó. A Home subiu em relação ao período passado, ao último trimestre, mas caiu em relação ao ano passado, mesmo período, e em relação ao anualizado. O que é o anualizado? 4 trimestres contra 4 trimestres. Caiu pouca coisa, mas caiu. E veja que o seu preço ó, subiu aqui, depois caiu de novo, porque o seu lucro deu uma queda aqui e o preço acabou seguindo o lucro. Agora que o lucro deu uma aumentada, talvez o preço também queira acompanhar e volte a aumentar. Isso é muito importante. Preço segue lucro. Já quando você olha a nossa queridona VEG, você vai ver que a VEG, por sua vez, ela teve uma diminuição pequenininha aqui em relação ao último trimestre, mas um acréscimo em relação tanto ao último trimestre, ao mesmo período do ano passado, quanto ao anualizado. E aqui eu estou falando do lucro, mas eu poderia estar falando da receita, poderia estar falando do EBITDA e poderia estar falando de caixa e qualquer outra coisa. Note que o lucro da VEG também caiu aqui quando o lucro, a cotação caiu quando o lucro caiu, e agora deu uma subida, a cotação dela até caiu enquanto seu lucro continua alto, então a VEG, visto por esse lado, está até mais barata do que no último trimestre. Mas é só isso que eu posso ver? É o que os jornais mostram, é o que todo mundo mostra, mas aqui a gente tem vários indicadores que eu posso comparar a Home com a VEG. Primeiro deles, ó, o ROI, a VEG é melhor, a margem líquida da VEG é melhor, a dívida da VEG é menor. Então, em termos de comparação de histórico e números, não tenha dúvida, a VEG tem números sensacionais. Mesmo quando a gente fala aqui, ó,
da margem EBITDA e da margem líquida, a VEG também ganha por pouco, aqui perde um pouquinho no EBITDA e ganha na margem líquida. Então aí é mais parelho ali a disputa entre eles dois. Como eu falei, as duas são muito boas nos seus números. Mas quando a gente olha, e quando a gente começa, quando eu estou falando de dívida, de margem, é importante salientar. Você vai fazer sempre análise fundamentalista e uma análise fundamentalista também, mas olhando mais para preço. Quando eu olho só para o fundamento, a VEG é incontestável, apesar da Home ser muito boa. Mas quando eu começo a botar o preço no meio, aí começa a brincadeira ficar diferente. Porque o que a gente vai ver? O poder, o ROI da VEG é muito maior do que o da Home, que é maravilhoso. Significa que ela tem uma capacidade muito grande de retornar lucro quando você reinveste na empresa. Só que olha esse funil. O funil da VEG é muito grande aqui em cima, e como o seu preço sobre valor patrimonial é mais de 10 vezes, você paga mais de 10 vezes. Vou clicar aqui para você entender. Ó. Isso aqui é o que você leva, ó, azul. Eu já falei, já fiz vídeo sobre isso para poder falar com vocês sobre isso. Eu vou mostrar de novo. Esse azul aqui é o que você leva. Esse amarelo é o ágio. Você não leva esse ágio. O mercado te cobre e você é obrigado a pagar. Então você ganha no máximo, em média, no ano, 6% na VEG. O que é muito pouco de poder de lucro. Aqui, na verdade, se você olhar, está 6%, que é a média do ano. Agora está até menos, está 3,3%. Agora, nesse momento. Quando você olha para a Home, já é totalmente diferente. Veja que a Home já tem um ágio, bem pequeno, que não é errado aqui, não sei o que, já tem um ágio bem pequenininho, porque ela está só um pouco acima na média do ano do seu valor patrimonial, 1,17 agora. Então veja, por isso aqui você vê que o ROI, o poder de lucro e dividendo, é muito mais fácil de você acompanhar na Home. Veja que as duas são muito boas, o lucro crescente, a Home chegou a dar prejuízo aqui, quando você olha aqui lá em 2016, mas depois só alegria, muito boa a empresa. Já a VEG não, né? VEG é VEG, mas o seu lucro disparou demais, sua receita disparou demais, é impressionante como a VEG subiu, só que o preço dela vem estagnando aqui desde 2020. E a Home, por sua vez, o preço dela até caiu de 2021 para frente. Então são duas empresas que melhoraram a sua relação de preço e lucro, o que é muito, muito, muito bom. Quando eu olho para fatores já de valuation, tentando avaliar quanto essas empresas valem, aí, novamente, a VEG, por ser uma empresa que está com um crescimento de receita de 47%, é uma maravilha isso aqui, pessoal. E isso fez com que a VEG, que a gente sempre achou que tivesse caro, ficasse meio que no preço. Se você colocar esse crescimento, que não é normal para uma empresa tão grande quanto a VEG, mas ela está fazendo. Já dizíamos isso lá para trás e ela continua fazendo o jeito dela, o dever de casa dela. É que ela é muito grande. Se a gente olhar aqui, a Home tem 1 bilhão de valor de mercado. A VEG, 132. É difícil uma empresa desse tamanho crescer? É, mas ela se mete um monte de coisa e acaba conseguindo crescer sempre. Então, jamais duvide da capacidade da VEG de crescimento, pessoal. Essa é a realidade que a gente tem que encarar. Quando a gente fala de qual é a melhor empresa, aí a gente não está levando em conta o tamanho dela, mas está levando em conta tudo o que ela consegue fazer. Então, voltando aqui, a VEG estaria mais ou menos no preço, e a Home, com esse crescimento menor de 37, com um crescimento monstruoso ainda, estaria barata até demais, um crescimento exponencial e gigantesco de mais de 400%. Qual que está certo, qual que está errado, não sei. Eu sei que a média de margem da Home é menor do que a da VEG, na verdade parecida até no final das contas, um pouquinho menor, a VEG tem um crescimento maior, mas se eu mexer aqui, por exemplo, tentar ser mais realista, eu vou botar um crescimento para elas aqui de apenas 15%. Se ela não conseguir crescer tudo isso, a VEG, apenas 15% já é um crescimento bacana, aí ela fica desvalorizada. O máximo 15%, enquanto a Home já cai para R$ 42, seria ainda 200% de valorização. No final das contas, olhando aqui no nosso relatório geral, a VEG ela tem todos os parâmetros necessários para a gente poder dizer é uma excelente empresa. Aqui fala da empresa, quantos funcionários, onde está, olha a receita dessa empresa, como cresce maravilhosamente. Tem que tirar aqui, como cresce isso aqui maravilhosamente. Olha o ROI dela, 34%, caixa, lucro, o tempo todo dando caixa e lucro, a margem aqui bacana, nem tem dívida líquida negativa, porque a empresa tem mais caixa do que dívida, o lucro está no máximo, só que isso aqui é que é o problema. É quando a gente olha para o ROI, porque aí a gente começa a olhar que a empresa tem um ROI muito alto, mas tem um poder de lucro baixo por causa daquilo que eu falei, que é o PVPA muito alto. E aí, pessoal, baseado nisso, botando esses 15%, que eu falei que é um número muito mais factível de acontecer do que acontecer 20%, 30%, 40%, não estou dizendo que não vai acontecer, estou falando que a gente precisa ser realista. Mesmo que a gente mude um pouco os números aqui, se crescer isso tudo, chega no 15%. Porque se a gente olhar, por exemplo, o modelo de Graham,
é 9,91, queda de 73. Se olhar pelo modelo de Gordon, que leva com dividendos, é 6 por R$ 6, queda de 83. Então, dizer que não é factível, os números até ficaram mais aproximados. Não é verdade. Quanto a VEG cresce no geral? Ela cresce, aí vai depender muito, a gente tem aqui vários tipos de crescimento. Depois eu vou falar com vocês mais sobre isso aqui, ó. Mas quando eu olho para a VEG, o crescimento dela é 27%, é 36%, é 54%, mesmo pela retenção, 17%. Então, dizer que a VEG pode crescer 30%, 40% não é mentira, mas é muito difícil crescer isso tudo aqui. Já quando eu falo da Home, e aí eu quero analisar a Home, aí, ó, deixando o crescimento dela no máximo a gente vai ter um valor até absurdo, mas ela também é muito boa, cresce o seu lucro, seu ROI está alto, apesar de não estar na máxima, o seu funil é muito mais legal aqui da margem, principalmente seu funil aqui do ROI em relação ao poder de lucro e do dividend yield, tem uma boa liquidez, seu lucro não está no máximo, mas está bom, e aí a gente tem aqui pelo próprio modelo de Graham ainda o upside, está 14, pode chegar a 24, pelo modelo de Gordon mais ou menos no preço, e aí pelo modelo do fluxo de caixa, deixando esse crescimento todo aqui, R$ 80, ou pelo menos R$ 40 se a gente cair para 15%, aqui, como a gente viu. Então, note, não estou dizendo ainda que esse é o preço justo, mas a gente já tem aqui uma noção de, olhando vários modelos de valuation, qual é o preço que você poderia pagar. R$ 24, R$ 25 está bacana, de chegar na Home não é difícil, porque a gente está vendo aqui que tem vários modelos que dão muito mais do que isso. Na VEG, olhando pelo modelo mais otimista de todos, eu diria que no máximo, a VEG está no preço. Então, já é a minha opinião como profissional, como analista, a VEG está mais ou menos no preço, a Home ainda continua barata, e isso é uma realidade. Tem vários outros cálculos de valuation que a gente pode fazer aqui, que a gente ainda não entrou no detalhe ainda, mas tem várias outras coisas que você pode ver e você vai confirmar que, no geral, é isso que acontece. O interessante é a gente ver o seguinte, se a gente entrar aqui para poder ver o que aconteceu, por exemplo, com a cotação dessas empresas, eu vou até entrar aqui no TradingView, ó. Vou entrar aqui no TradingView para poder analisar as duas empresas. Se você ver, as duas soltaram o balanço, eu vou ter que vou trocar a minha aqui, vou mudar aqui a VEG 3 primeiro. As duas soltaram o balanço ali perto do dia 24, dia 25. Então, esse aqui é o primeiro cotação, primeiro resultado pós-balanço. Olha a VEG, pessoal, caiu 10%. Um resultado maravilhoso, como sempre, mas o mercado espera muito dela. Porque se ela não crescer 40 e tanto, 50% por ano, ela vai estar cara. E aí o mercado espera que ela cresça muito. E aí, veja, no outro dia deu uma corrigida, quase pegou de volta o preço e depois voltou a cair de novo. Então, empresas muito caras, como a VEG, tem esse problema, porque aí na sexta-feira o Lula falou besteira e aí novamente despencou, a bolsa inteira despencou depois das besteiras que foram faladas, que não vai cumprir, que o déficit não vai ser cumprido, que vai ter déficit no final das contas, não vai ser sanado, não vai ter superávit, não vai ficar zero, vai ser provavelmente 2023 aí bem complicado para a gente, 2024 também deve seguir nessa toada. Se olhar para a Home 3, aí eu vou ver que é muito parecido até. Ó. Uma queda gigantesca, não chegou a 10%, mas 6% no mesmo dia. Subida no outro dia, também o mercado viu que exagerou, e queda no terceiro dia. Não ressuscitou, na verdade, continuou morta, até morreu um pouco mais. E é isso. Vejam, VEG e Home são ótimas empresas, que a gente tentar olhar aqui o que elas fazem, são empresas maravilhosas. A VEG ela tem uma receita muito melhor, tem um EBITDA muito melhor, o ROIC dela é muito bacana. Veja que o EBITDA dela, da VEG, é 1,7 bilhões, enquanto o EBITDA aqui, ó, da Home, 32 milhões, EBITDA ajustado, é claro. Mas olha só a diferença, pessoal, de 1,7 para 32, é uma empresa muito maior. Só que ela tem uma receita, tipo, 30, 40 vezes maior, tem um lucro 30 vezes maior, ou 25 vezes maior, e o preço dela, como eu mostrei aqui, é 130 vezes maior. Por isso a gente poderia dizer que a VEG está cara. O que elas fazem? Os dois mexem com motores, a Home tem essas máquinas da Home, a máquina BW e os fundidos usinados. Já a VEG é uma empresa até bastante diversificada e que mexe com muita coisa, mas o mercado dela é equipamentos eletrônicos industriais, geração e transmissão, motores comerciais e appliance, e também tintas e vernizes. Veja que a maioria é equipamento eletrônico e também geração. A VEG se mete bastante em geração e tem as duas um mercado externo muito forte hoje em dia. Tanto a VEG quanto a Home também tem um mercado externo muito forte para ela, mercado interno e mercado externo. Veja, ó,
Brasil, Europa até aumentou a participação dela na Europa. Duas empresas fantásticas, duas empresas maravilhosas. Eu recomendo que você estude as empresas se você quer investir nelas. E acho que sim, a VEG é uma empresa que está no preço. E acho que a Home ainda tem bastante a dar, bastante a acontecer. Fala para a gente qual das duas você prefere, se você já investe numa delas. E se você quer que a gente avalie alguma empresa dessas que estão soltando os balanços aí, é só escrever nos comentários que a gente vai considerar, analisar as empresas, óbvio, mais pedidas aqui nos comentários do YouTube também. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo.